Bom, meus jovens, eita, acho que o volume foi um pouco alto, né? Agora que a gente conversou um pouquinho, né, sobre as somas de rima e tentou entender um pouquinho ali, vamos pensar no que vai ser integral, né? Então, por exemplo, quando a gente faz esse troço aqui para tentar aproximar o volume dessa funçãozinha aqui, a gente usou uma quantidade fixa aqui de intervalos, né, que são m intervalos no x e n intervalos no y, para dividir esse troço, certo? E aí a gente fez a somar assim, né? Vou somar por fora em y e por dentro em x. Mas será que se eu mudar a ordem disso aqui, vai continuar fazendo sentido, né? E outra coisa, como é que está se comportando esse ΔXi e esse ΔYJ, né? São coisas que a gente tem que começar a pensar e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora. E aí a gente consegue definir o que seria a integral dupla, né? Opa, tô com uma cor esquisita aqui. Então vamos lá, né? Vou botar assim, ó. Problemas matemáticos com essa definição. Podemos trocar a ordem dos somatórios? Né? Fazer um e o outro. As quantidades, né? Vou botar assim, as quantidades ΔXi e ΔYJ, né? São independentes. Pergunta, será que elas sempre tem que ser independentes? Né? Então tá, são algumas coisas que a gente vai tentar pensar agora sobre essa definição bonitinha que a gente tem aqui. Então, eu vou começar respondendo a essa segunda aqui, tá? Então vou botar assim, considere. Não, eu ia botar, não é um trocinho assim, teria que ser um trocinho assim. Tá pra cá assim, ó. Então esse, eita fé, passou, foi pra cima. Quando a gente fez esse ΔX, a gente fez ele como sendo a distância entre um xi e um xi menos 1 sobre n. E o ΔYJ, basicamente a mesma coisa, né? Sobre m. E aí, para a gente usar a definição para tentar aproximar o limite, o que a gente tem que fazer, né? Para melhorar a aproximação, o m e o n tem que ir para o infinito. Aí é que está o negócio. Então, para melhorar, né, a aproximação que eu chamei lá, né, SFP, a gente tem que fazer o seguinte: o n para o infinito e o m para o infinito. Só que é muito complicado, né? Imagina só, tu botar aqui ainda assim, o limite do n indo para o infinito, do limite do m indo para o infinito, desta soma que é dupla, né? E aí, se o negócio converge, você vai dizer que vai convergir para o volume que está aqui, né, embaixo. E esse volume vai acabar sendo o que a gente vai chamar de integral dupla para essa função ali, porque ela é positiva. Então, tem alguns artefatos que a gente pode pensar aqui para melhorar essa nossa
conversa aqui desses delta x e deltas y, né? Podemos colocar os dois em termos de uma única variável. A gente poderia pensar assim, eu não quero fazer uma bagunça dessa aqui não, com esses xi, xj todos diferentes, né? A gente pega assim, cara, eu vou dividir em n pedaços, mas eu vou dividir em n pedaços iguais. N pedaços iguais em x. Aí cada um desses meus deltas xi, que depende do xi menos 1, eles vão virar um delta x que vai ser b menos a sobre n. Certo? E aí a gente pode pensar na mesma baderna para o y. E aí eu vou trocar só aqui, eu vou botar, já apagando aqui a baderna. E aí meu yj viraria um delta y, que seria d menos c sobre n. Aí a gente transforma, né, aquele limite lá, quando a gente for fazer isso aqui para m, n indo para o infinito, em uma coisa só. Que é só fazer o n ir para o infinito, aí automaticamente isso aqui tende a zero. Os dois ao mesmo tempo. Olha só, é um artifício matemático, né? Só que aqui ainda está, né, meio esquisito, porque dá a impressão que, né, tem que ser assim e não é. Na verdade, a definição mais geral seria fazer esse limite duplo aqui, certo? Outra abordagem que a gente poderia pensar é, ao invés de usar ΔX e ΔY, pensar em usar a área do retângulo RIJ. Do pequenininho que a gente fez, que é, né, ΔXI, ΔYJ. Então a gente poderia pensar assim, ΔR fosse o máximo dessas áreas aí, dos R e J, para todo I e para todo J. E aí o que acontece? Independente do que seja esse troço aqui, porque a gente tem retângulos, né? Eles podem fazer qualquer coisa. A gente poderia pensar assim, vou fazer o ΔR, esse aqui que é o maior de todos, ir para zero, eu levo todo mundo para zero. Aí todo mundo fica com a área bem pequenininha. E aí a gente não tem que escrever de fato que n e m vão para infinito, né? De formas separadas e tal. Certo? Então, bora escrever o que é, né, uma integral dupla, então. Então, vamos escrever aqui o que é integral dupla. Eu vou botar assim, definição. Já seria a definição 2, né? Vou botar seja f definida aí num retângulo. E ela vai para R. Então, dizemos que, né? Vocês querem escrever em termos de n, em termos de ΔR? Pode ser. Meio bagunça. Vou botar assim, n indo para o infinito. O limite para m indo para o infinito. Daquele somatório gigantesco lá, né? J de 1 até n e de 1 até m
dos F's nos pontos aí. Meu Deus, eu não tenho delta x e delta y. Dizemos que esse limite aqui é a integral dupla de f de xy em R, né? Quando existir. Que também a gente pode pensar de forma equivalente, né? Seria o limite para quando ΔR for para zero, o somatório. Ah, mas aqui eu perco o somatório. Aqui eu tenho o somatório, né? Ah, ficou ruim para escrever. Eu sempre vou precisar dos dois índices. Não. É porque aqui eu preciso de alguma coisa indo para zero, né? Só que aí o somatório, eu ia fazer o somatório do mesmo jeito em I e J. Só ia trocar isso aqui. Ajudou bastante, né? Quando esse troço existir, né? Então vou botar assim. E escrevemos a integral em R de f xy dx dy vai ser igual a esse limitão aí da soma de rima, né? Então vou botar o limite para quando ele vai para infinito, do limite para quando m vai para infinito, da soma de rima fp. Aí você está se perguntando, meu senhor da glória, o que é que eu vou fazer com esse diabo desse negócio aqui? É muito complicado calcular integral usando a definição, certo? É muito difícil. Não é uma tarefa simples, não é uma coisa trivial. Então, o que a gente faz? A gente pensa em maneiras de não utilizar essa definição, né? Porque é complicado, né? Você lembra de limites? Quando você estava estudando limites lá em cálculo 2, de funções de duas variáveis, o que a gente fazia? Toda vez que a gente queria um limite de uma função dessa, a gente trocava o limite do x e do y indo para zero por uma coisa, né, que fizesse os dois ir para zero ao mesmo tempo, que era a chamada bola aberta, né? Aqui a gente tentou fazer uma bola quadrada, né, que era o ΔR, com um raiozinho lá, sendo, né, o raio representando aqui o tamanho da área, né? E aí esse troço indo para zero era a mesma coisa de fazer os outros dois ir para zero. Então, no próximo vídeo, é claro, aqui é só a definição, a gente vai conversar sobre como calcular uma integral sem ter que passar por todo esse sofrimento de mexer com as somas desses dois negócios e ainda passar o limite ainda. Belezura? Próximo vídeo então. Valeu!